Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 5 de janeiro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Lucas 1:32. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. Allan Kardec, no livro O Livro dos Espíritos. Meta do dia: benevolência com a dor alheia. Compartilhe a dor do próximo, procurando diminuí-la. Sugestão para a sua prece diária. Prece pelos que sofrem no além-túmulo. Vamos, nesse instante, mentalizar Jesus, o quadro que nós mais gostamos do Cristo. E vamos nos transportar para esta cena que estamos visualizando. E vamos sentir tão próximo do Cristo. E vamos deixar brotar do nosso íntimo uma prece de amor e de gratidão a Deus. Amado Mestre Jesus, queremos também nesse instante colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que retornaram à pátria celestial. Aqueles que foram vítimas de acidentes, vítimas de assassinato, vítima dos entorpecentes, vítimas do suicídio, vítima das guerras, vítimas do aborto, vítimas das doenças crônicas, aqueles que desencarnaram pela velhice. Amado Mestre Jesus, que o seu amor envolva cada um desses nossos irmãos, para que sintam amados, para que as suas dores sejam diminuídas e que possam sentir-se tratados. E olhe, Jesus, por todos os familiares enlutados, que possam também ligar-se a Ti por meio da prece, para ter o consolo necessário. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós estamos há 44 dias da Concafras. A Concafras é um momento de confraternizar, é um momento de estudar e é um momento de praticar o Evangelho de Jesus. Se você é espírita, se você é um simpatizante da doutrina espírita, ou se você tem só curiosidade, chegou o momento. Agora, no mês de fevereiro, Alta Floresta será uma das 6 cidades que receberá a Concafras. Então, venha participar conosco desse grande evento de luz. E queremos lembrar aos amigos que no mês de fevereiro nós também vamos iniciar os cursos em nossa casa espírita. Então, já entre em contato conosco. O nosso contato é o WhatsApp 66984667110. E aí você já pode ir se inteirando para começar os cursos. Não deixe o tempo passar em vão. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e o perdoarei? Até 7 vezes?
Mateus, capítulo 18, versículo 21. O ofendido. Se alguém te ofendeu, perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O ensinamento do Cristo define com clareza as vantagens potenciais da criatura insultada ou incompreendida. Por isso mesmo, não traça o Divino Mestre quaisquer obrigações de caráter imediato para os ofensores. De vez que todos aqueles que ferem os outros esculpem para logo na própria alma os estigmas da culpa. E toda culpa é sempre fator de enfermidade ou perturbação. Em todo processo de ofensa, quem a recebe se encontra num significativo momento de vida espiritual. É quem dispõe do privilégio de desfazer as trevas dos gestos impensados, suscetíveis de se alastrarem em desequilíbrio. Quem guarda a possibilidade de preservar a coesão e a harmonia do grupo é que se integra. Quem conserva as rédeas da defesa íntima de quantos lhe usufruam a amizade e a convivência, ainda capazes de reações inconvenientes ou negativas à frente da injúria. Quem efetivamente pode auxiliar o ofensor através da bondade e do entendimento com que lhe acolhe as agressões, e quem, por fim, consegue beneficiar-se resguardando o próprio coração por imunizá-lo contra a queda e revide ou violência. O ofendido, entretanto, tão somente obterá tudo isso caso se disponha a esquecer o mal e perdoar o adversário, prosseguindo sem reclamar na construção incessante do bem e na sustentação da harmonia, porque toda vez em que nos transformamos levianamente em ofensores, passamos à posição de doentes da alma, necessitados de compaixão e de socorro, a fim de que não venhamos a cair em condição pior. Comunicação de Emmanuel, publicado no Reformador, outubro de 1972, e também no livro Perante Jesus, da editora Ideal, no capítulo 9. Meus amigos, e aí, valorizamos demais as ofensas? A gente fica magoado constantemente? Então, essa mensagem de Emmanuel, trazendo essa reflexão, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E o Emmanuel começa a dizer para nós que não é só 7 vezes, né? Mas 70 vezes 7 vezes. Então, essa é a clareza do Evangelho de Jesus. Perdoar. A gente sabe que não é fácil para quando somos ofendidos, quando somos humilhados. Então, a gente fica muito revoltado e, às vezes, a gente quer revidar. Mas o importante é a gente perceber que aquela pessoa que está a nos ofender, ela está doente. E ela ainda não percebeu que está doente. E quando a gente aceita a ofensa como se estivesse nos atacando, também nós vamos nos encontrar no mesmo patamar de enfermidade.
ou seja, o ofensor e o ofendido estão doentes. E é muito importante a gente perceber que é preciso perdoar, é necessário. E ainda bem que nós estamos na condição de perdoar e não de pedir perdão, né? Porque para pedir perdão é mais difícil, porque nós temos aí o orgulho que grita dentro da gente. E a gente não consegue perceber que a gente erra. Então, o orgulhoso não percebe que erra. Ele sempre acha que está certo. Mas ele esquece que ele pode, de maneira, na condução das atividades, das questões, ele, sem perceber, ele ofende. Às vezes não tem cuidado no trato das palavras, no tom da palavra. Então, são várias situações que a gente pode causar um transtorno muito grande. Então, é muito bom a gente pensar as palavras. E, às vezes, a gente, no tom da fala, ou no jeito de falar, a gente já exprime a raiva que está dentro da gente de tal pessoa, de tal irmão. Isso na casa espírita é muito gritante, porque na casa espírita nós estamos estudando todos os dias isso. Então, a reforma íntima para os espíritas, ela é muito atual. E como a gente trabalha constantemente o orgulho, a humildade, o egoísmo, a caridade. Então, isso todos os dias é falado na casa espírita, então a gente está muito mais com as nossas sensações, com as nossas virtudes, com os nossos defeitos muito à flor da pele. E aí é um momento em que a gente tem que perceber que às vezes numa corrigenda que foi fazer, a gente não teve o cuidado, e foi além daquela corrigenda, trazendo grandes transtornos. Então, a gente tem que reconhecer quando a gente erra e pedir desculpa. Olha, eu quero pedir desculpa se eu te ofendi. Então, quando a gente já fala desse jeito, a gente já está numa postura de orgulho, né? Que a gente acha que não ofendeu, mas se a pessoa percebeu que a gente ofendeu, então pedir desculpa, mas nós temos que pedir desculpas ou pedir perdão, percebendo que nós podemos realmente ter falhado. Eu lembro sempre da pergunta 919, lá do livro O Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho fala: no final do dia, no início da noite, eu fazia a minha reflexão, quando eu estava encarnado, para perceber se durante o dia eu não, alguma atitude, alguma fala, alguma questão que eu fiz, não causei transtorno a alguém. Caso percebesse que tinha causado transtorno, no dia imediato que pudesse conversar com a pessoa, já pediria desculpas, né? Porque a gente percebe, meus amigos, quando a pessoa se ofende. A gente percebe. Então, se a gente puder ali no momento já emendar, né, programar naquele instante já uma corrigenda, né, ali de pedir desculpa e as coisas fluem. E quando a gente se põe numa postura só de cobrança, também a gente ofende. Então, nós temos que sentir que nós fazemos parte da equipe, que fazemos parte do grupo e que todos nós somos espíritos em processo evolutivo, em processo de aprendizagem. Nós ainda não estamos prontos, nós ofendemos e nós somos ofendidos em todos os instantes. Então é importante perceber para que a gente possa, no momento oportuno, nos desculpar de atitudes na mais gentileza possível,
como se fizesse parte mesmo, e perceber que a gente erra. E o ofendido perceber que o outro também pode estar num momento difícil e que ele não quis, de fato, causar aquele transtorno. Então, a gente tem que ir também trabalhando em nós para a gente não se tornar uma vítima e achar que a gente é perseguido e, e aí a gente ir construindo esse processo harmônico. É uma mão dupla, né? Então, é perdoar tanto o ofensor quanto o ofendido. É um processo de perdão. E a gente seguir avante. E se a gente percebeu que o ofensor quis nos magoar de propósito, então a gente procure o máximo que a gente puder, dentro das condições que a gente tem, perdoar o ofensor. E continuar avante, né? Esse é o trabalho nosso, o trabalho do cristão, a cada dia de se aperfeiçoar. Vamos então nos esforçar, né, meus amigos? Perdoar não é fácil, pedir perdão também não. Então vamos buscar sempre nos basilar no Cristo. Esse é o nosso modelo. Não é no José, não é no Sebastião, na Maria, no Francisco. É em Jesus que a gente tem que colocar a nossa baliza. Então vamos fazer prece. Amado Mestre Jesus, deixando o seu amor nos envolver nesse instante, nós queremos, Jesus, pedir por todos aqueles irmãos que nós ofendemos, por meio das nossas atitudes, por meio das nossas palavras, gestos, pensamentos. Quantas vezes nós somos maledicentes e às vezes nem percebemos. E essas ondas magnéticas doentias causam grandes transtornos. Pedimos, Jesus, que nos fortaleça na fé, que nos dê as condições de amar, de perdoar. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.